A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal O Que Diz a Bíblia. E desde já eu vou pedindo aqui a vocês para que vocês se inscrevam aqui nesse canal, comentem, compartilhem, divulguem, para que esse canal a cada dia possa crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E o assunto de hoje é Trindade. Quando eu falo esse nome Trindade, logo me vem na mente como poderia explicar a Trindade. Talvez a Bíblia, ou talvez não, com certeza a Bíblia não fala esse nome Trindade. Mas porém, não deixa de ser uma verdade bíblica. Por quê? Para nós tentarmos entendermos melhor, uma doutrina bíblica, não existe uma necessidade realmente de um nome ter de uma forma categórica um nome específico na Bíblia. Pois, se nós formos parar para analisar, nem mesmo o nome Bíblia consta na Bíblia. Não existe um capítulo ou um versículo que contenha esse nome Bíblia. Mas nem por causa disso deixamos de acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Da mesma forma, nós podemos ver que todos nós acreditamos que Deus ele é onisciente. Mas porém, a Bíblia não tem esse nome onisciência. Mas nem por causa disso vamos deixar de acreditar que Deus ele é onisciente. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós temos que parar para analisar e verificar se o ensinamento realmente é bíblico ou não. E não simplesmente porque o nome não consta que nós podemos deixar de acreditar. Quando eu vejo isso, o que é que acontece? Eu fico analisando as coisas que existem no mundo. Se nós formos parar para analisar, nós vamos ver que são muitas coisas que não é que seja, mas eu poderia trazer uma certa comparação das coisas que existem no mundo. Por exemplo, a matéria do fogo, ela é composta por três elementos: oxigênio, combustão e se não me falha a memória agora, porque agora me fugiu o terceiro nome, mas se não me falha a memória parece que é a matéria. Você vê que são três substâncias ou três elementos que formam uma só coisa. E o interessante é saber que o próprio homem, a Bíblia ensina que ele é tricotômico, ou seja, ele é composto de espírito, alma e corpo. Aí eu te pergunto, qual desses três é o homem? A ciência diz que o corpo humano se divide em três partes: cabeça, tronco e membro. É muito interessante se nós formos parar para analisar até mesmo a matéria da água. A água tem seus três estados: sólido, líquido e gasoso. E em qualquer desses três estados, a água não deixa de ser água. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a Trindade é mais ou menos assim que funciona. Não é, entenda, não é que seja dessa forma, mas é simplesmente para você tentar compreender mais ou menos como é que é a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como eu já disse aqui, mas o nome não consta na Bíblia. Mas vamos ver se realmente essa doutrina é uma doutrina bíblica ou simplesmente se baseiam porque foi os homens que quiseram colocar. Nós podemos ver que o próprio Jesus Cristo ensinou na forma batismal. O nome Trindade realmente, como eu já disse, não consta na Bíblia. Mas vamos ver o que é que diz no livro de Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19. Mateus 28 e o versículo
19. Vamos ver o que a palavra de Deus ela tem a dizer. Depois de terminar os textos, nós vamos ver se realmente a Trindade ela é uma verdade bíblica ou simplesmente são doutrinas de homens. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Veja só o que a palavra de Deus vai dizer aqui para a gente. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que aqui menciona um nome, menciona os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós podemos ver mais adiante também, que quando teve a distribuição dos dons espirituais, foi o que aconteceu. Nós vamos ver ali no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Para a gente ir seguindo essa linha de raciocínio. 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 4 ao 6. Vocês vão ver que aqui também vai mencionar os três. O versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, o Espírito. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor. E há diversidade de dons, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você vê que aqui também menciona os três. Mas vamos mais adiante ainda. Vamos ver no livro de Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos ver o que é que a Bíblia ela nos ensina nesse livro. Efésios, capítulo 4, do 4 em diante também. Efésios, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Você vê que aqui também menciona os três. Pois diz aqui, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Você vê que sempre vai mencionar os três. Aqui o Filho está como Senhor, para você entender. O Filho aqui está como Senhor, mas sempre você vai ver a menção mencionando os três. Nós podemos ver isso também no livro de 2 Coríntios, a forma que o apóstolo Paulo ele termina a epístola, que pode ser chamada de bênção apostólica, ou por que não dizer a bênção trinitária, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Você vê que sempre é mencionado os três. Como eu já disse aqui de início, é bem verdade que o nome Trindade ele não consta na Bíblia. Mas não é porque o nome não consta que a doutrina não pode ser verdadeira. Pois vamos analisar como eu poderia te provar a Trindade dentro da Bíblia. Nós podemos ver isso lá no livro de Isaías. No capítulo 6, Isaías capítulo 6. Livro de Isaías no capítulo 6. Veja só o que a palavra de Deus ela vai nos ensinar. Isaías capítulo 6. Olha aí. Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim. Isaías 6, capítulo 1, vai dizer mesmo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O versículo 3: e clamava um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ver aqui o versículo 8, 9 e 10. Diz mesmo assim: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouviste de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos. Não venha a ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Você vai ver que Isaías diz aqui que ele viu ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Mas vamos lá para o livro de João, no capítulo 12. No capítulo 12 do livro de João, vocês vão ver o que é que João diz a respeito desse mesmo texto. João capítulo 12, o versículo 38, a partir do 37, vocês vão ver. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podia crer pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os seus olhos e compreendam no seu coração, e se converta e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Quem foi que Isaías viu ali? Aqui o livro de João está dizendo que Isaías viu a Jesus. Mas vamos mais adiante, porque até agora nós mostramos o Pai e o Filho. Agora falta o Espírito Santo. Quem foi que falou ali? Vamos para o livro de Atos, no capítulo 28. Atos, capítulo 28. E o versículo 25 diz mesmo assim: e como ficaram entre si discórdia, se despediram dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dizeis, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem no coração entendam, e se converta e eu os cure. Você vê que é a mesma passagem que foi citada por Isaías lá no começo, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, você vê que João disse que foi Jesus. O apóstolo Paulo disse que quem falou ali foi o Espírito Santo. Então, a Trindade é ou não é uma verdade bíblica? Nós podemos ver isso lá no livro de Gênesis, quando o próprio Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós podemos ver isso também na confusão das línguas ali na Torre de Babel. Ele disse o quê? Desçamos e confundamos. Porque se ele estava só, se não existe a Trindade, porque ele não disse: eu vou descer? Mas não, ele diz: desçamos, façamos. Para você entender, uma doutrina, para ser bíblica, não existe a necessidade de o nome dela constar de uma forma categórica dentro da Bíblia. Porque, como eu já disse aqui, nem mesmo o nome onisciência, nem mesmo o nome Bíblia consta na Bíblia, mas nem por causa disso devemos deixar de acreditar. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, se inscreve aqui nesse canal. Deixa o teu like, curte, comenta, compartilha, divulga esse canal para que a cada dia ele possa crescer em nome do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo. E obrigado a todos por ter assistido até aqui.